A mensagem de hoje é Efésios 37. São 37 mensagens, vem crescer. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Prontos? Beleza? Bora! Vamos lá? Vai! Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que versículo tremendo! Vamos ler mais uma vez, todo mundo vai. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Neste versos, 2 versos, tem um imperativo, tem um mandamento. Qual que é esse mandamento? Andai. Andai, no grego está ali, andai como imperativo, tempo presente, ato contínuo, sujeito ativo. Deus quer nos ver vivendo, andando naturalmente em amor. Eu gosto demais de perceber, Ivone, que quando Deus está dando uma ordem, a igreja precisa atentar, porque Ele é o soberano. Se Ele falou, está falado, nós devemos acatar. Então devemos ouvir a mensagem com o coração aberto, pronto para obedecer a palavra de Deus. Muitos crentes falham ao ouvir a palavra de Deus, achando que não é para si. Mas eu quero que você saiba que essa mensagem de hoje é Deus ordenando a você. É assim que nós recebemos a mensagem de Deus, sabendo que Deus está dando uma ordem para nós. Tá? Não é brincadeira. Eu gosto de ver essa autoridade de Deus no meio da Escritura. Nós precisamos enxergar isso. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é nossa autoridade. Nós devemos ouvi-lo, acatá-lo, obedecê-lo. Então, se Deus fala hoje, é esse o coração que nós precisamos ter como filhos de Deus. Bom? Esses versículos falam sobre imitar a Deus. Muito legal. Cada palavrinha que aparece na Bíblia não é à toa. Deus escreveu ali, sede, pois, imitadores de Deus. Imitadores. Essa palavrinha é uma palavra que o apóstolo Paulo gostava de usar. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. É uma palavra que ele usa algumas vezes. E vocês já viram criancinha, um menino de uns 3, 4 anos imitando o pai? É porque ele ama o pai. Nós imitamos porque nós amamos. E Deus quer que nós o imitemos. Enquanto a igreja muitas vezes está procurando imitar outras pessoas que amam, Deus quer que você imite Ele. Tá? Ele. Essa é a característica dos filhos de Deus. Os filhos de Deus amam imitar o Pai. Mas tem muito crente que não está imitando. Está imitando as coisas deste mundo, né? Nós temos que ter o Pai como modelo no nosso dia a dia. Deus ama, sim ou não? Sim, e você? Ele quer que você seja como Ele. Mas por que você não respondeu? Será que nós estamos amando o próximo também todo o tempo? Será que você é conhecido pelo amor? Ou é conhecido pela sua braveza? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que algumas pessoas vão levantar a mão.
que é conhecida como uma pessoa brava. Sim? Mas Deus quer que você seja conhecido como uma pessoa amorosa. Leva isso para sua casa, para o seu coração. Tá bom? Se você é brava e não amorosa, você está contra a palavra de Deus. Se cuida. 1 João 3:1. 1 João 3:1. Deus, nosso Pai, Ele é amoroso. E Ele quer que nós sejamos amorosos como Ele o é. Vamos ler. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Esse versículo começa: vejam que grande amor nos tem concedido o Pai. A Bíblia mostra Deus Pai como alguém que ama, tem um grande amor. Nesse mesmo capítulo, 1 João 3:18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É isso que Deus quer. Versículo 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho. O primeiro mandamento de Jesus Cristo, crer no nome de Jesus. Esse é o primeiro mandamento de Deus para a igreja. O segundo é amar o próximo. Outro grande mandamento. Às vezes a gente ama mais aquele que a gente está perto, juntinho do lado, né? Devemos amar todos. De vez em quando eu vou separar os irmãozinhos, tá? Porque somos uma família, a igreja é uma família. Nós vamos amar todos. Todos, amém? Segundo mandamento, isso é mandamento de Deus. Tá? 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Vamos ler? Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha, a palavra de Deus faz uma separação. O de Deus ama, e quem não ama não é de Deus. Eita! Eu gosto da palavra de Deus, ela corta uma espada de dois gumes. Não dá para ir ser meia boca, meio crente, não dá. Versículo 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, também devemos nós também amar uns aos outros. São mandamentos, tá, meus irmãos? Deus fala para nós imitarmos a Deus no amor. E até aqui nós vemos o ensino por meio do apóstolo Paulo. Vai em Efésios 5, versículos 1 e 2. E nós temos esses versículos em João, nas cartas joaninas, falando a mesma coisa, completando o mesmo assunto. Homens diferentes, dois apóstolos, Paulo e João, mas parece que é a mesma coisa. Eles não combinaram, mas você pega a Bíblia, é a verdade de Deus, única. Apesar de Deus ter usado 40 homens diferentes, durante um período de 100.500 anos, quando você vai ler, você percebe uma unidade do começo ao fim. Por quê? Porque não foram homens, foi o Espírito de Deus que escreveu a Bíblia de capa a capa. Olha lá, 2 Timóteo 3,16.
toda a Escritura, toda a Escritura. Por isso que o Ricardo fica assim com o pé atrás quando começa a cortar, tirar parte da Bíblia e começa a criticar alguns livros. Olha, para mim não dá. Para mim a Bíblia de Gênesis a Apocalipse foi escrita pelo Espírito de Deus, ponto final. Eu creio nisso, igreja. Eu creio na Bíblia de capa a capa, porque ela foi escrita pelo próprio Deus, é digna de toda a aceitação. Como Paulo fala para Timóteo, tá bom? Vamos lá para o texto de hoje, Efésios capítulo 4, versículo 1. Vamos ler, Efésios 4, 1. Opa, não é 4, é 5. Corrigir aqui. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mais uma vez. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A Vitor estava falando que Paulo gosta dessa palavra imitar. E aqui em Efésios, em Coríntios, ele usa essa palavra. No grego é a palavra, essa palavra imitar é mimeomai no grego. A palavra imitadores, literalmente como está aqui em Efésios 5:1, é a palavra mimetes no grego. E transmite a ideia de alguém que deseja ser igual a outra pessoa. Essa palavra traz o coração da pessoa que está imitando. A pessoa que está imitando, ela quer ser parecida com aquela pessoa a quem está imitando. Dá para entender? Tudo bem? Essa palavra transmite a ideia de estar sendo transformado, mudado, pouco a pouco, parecendo com a pessoa com quem nós imitamos. Essa é a palavra no grego, aqui. Alguém já brincou de mímica? A palavra mímica também procede dessa palavra grega. Fazer o que a outra pessoa faz. E Deus está falando nesse texto aqui que a igreja precisa imitar a Deus no amor. No amor. Você está imitando. Pouca gente prega sobre imitar Deus no amor. E Deus hoje está ensinando essa igreja. Essa igreja tem que amar uns aos outros, amar o Senhor como Deus é. Dá para entender? Deus amou. Deus amou. Ainda nesse verso, tem a palavra sede. Sede. No grego é gineste. Significa algo que está se tornando diferente. Está sendo um filho de Deus. Esse verbo traz essa ideia, né? Sede vós imitadores de Deus. Então é um ato contínuo, é um processo. Nós, quando estamos imitando a Deus, nós estamos sendo feitos filhos de Deus, parecido com Deus no amor. Talvez hoje ainda você não pareça tanto Deus, mas à medida que você vai imitando Deus no amor, as pessoas vão vendo que você se parece com Deus. Eu encontrei na minha vida, em alguns congressos, homens que pareciam com Jesus, mansos, humildes e amorosos. À medida que vamos imitando a Deus, vamos sendo feitos mais parecidos com Deus. Maravilhoso. Outra coisa que eu quero que nós imitemos a Deus é que Deus, Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu. Imitar ao Pai na doação. A maioria dos crentes lá chegou para a igreja para pedir. Você já analisou a sua oração? Tem mais pedido do que agradecimento. Imitar a Deus é dar, doar, entregar. Isso é amar, isso é imitar Deus. Os verdadeiros filhos de Deus se dão,
a si mesmos ao Senhor, a Deus. Se consagram, se entregam, se rendem, se dão, se lançam para Deus. O verdadeiro Filho de Deus sabe que ele não é mais dele, ele é de Deus, é de propriedade exclusiva de Deus. Assim como Deus entregou, deu o seu Filho por amor, nós devemos também imitar a Deus, dando-nos por amor a Deus. Outra coisa que nós precisamos imitar a Deus. Efésios 4:32 fala que assim como Deus em Cristo nos perdoou. Outra coisa que nós precisamos imitar a Deus é no perdão. Deus em Cristo nos perdoou. Um filho de Deus imita o Pai no perdão. Um filho de Deus perdoa, sim, sempre. São misericordiosos, como misericordioso é o Pai Celestial. Amar e perdoar nos fazem filhos de Deus, parecidos com Deus. Grava bem essa palavra, tá? Essas palavras. Precisamos imitar a Deus. Efésios 5:1 continua. Como filhos amados. Nós somos tão amados pelo Pai. O Pai nos ama. E como filhos, nós devemos imitá-lo, amando-o sobre tudo que somos. Seu amor para com Deus tem que ser algo vivo, sólido, contínuo. Quantas vezes nós pegamos amando as coisas deste mundo ou amando a nós mesmos mais do que a Deus? Poucos crentes podem dizer hoje que amam mais a Deus do que a si, porque a vida de muitos estão provando que amam mais a si do que a Deus. Os filhos de Deus amam mais a Deus do que a si. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Está escrito João 3,16. Vamos imitá-lo, vamos amar e vamos nos dar a Ele. Deus, em 1 João 4,8, é definido como amor. Uma das características que a Bíblia coloca para nós, o nosso Deus é amor, amor, amor. Eu penso que a igreja cristã tem que ser conhecida como amor. Um filho de Deus tem que ser conhecido como uma pessoa amorosa. Reparou, Priscila, que Deus não fala para nós imitarmos em poder, em prodígios, em tantas outras coisas que Deus é capaz de fazer, mas Ele fala para nos imitar em amor. Tudo bem? Efésios 5:2, vamos ver. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha o mandamento de Deus: andar em amor. Nele, esse versículo 2 começa com uma conjunção, um E. Leia para mim, versículo 1, e quando chega no versículo 2, fala E. Bárbara, bem alto, vai. Leia o versículo 1, e quando chega no versículo 2, leia E. Vai. Versículo 1.
Este E está demonstrando que o versículo 1 e 2 estão unidos, não são separados, é o mesmo assunto. Continua. Na nossa Bíblia tem os versículos, os númerozinhos aí, foi só para facilitar, mas a Bíblia original não tem. É contínuo. E nós temos que ter essa ideia ao estudarmos a Bíblia. Não ficar separando, mas ver o contexto. Tá? E outra vez, versículo 1. Sede, pois, e andai em amor. Sejam filhos de Deus, imitem a Deus, sejam filhos de Deus amados, e andem em amor. Porque nós somos filhos amados, nós imitamos a Deus e andamos em amor. Andar em amor é um estilo de vida que Deus está impondo para os seus filhos, para os cristãos. Os cristãos de Éfeso não tinham que levantar a bandeira da sua igreja ou da religiosidade, mas sim amar. Eles tinham que levar para toda a cidade amor. As pessoas tinham que ver amor nos irmãos que moravam em Éfeso naquela época. É assim que Deus quer que a igreja seja, que ela tenha a vestimenta do amor, de tal maneira que todo mundo que encontrar um membro dessa igreja saiba que é uma igreja que ama. O amor pelo próximo tem que estar jorrando. Andar é o tempo todo, aonde você for, todos os dias, você tem que ir em amor. Vai no trabalho, transborde amor. Oh, coisa boa, hein? Já pensou? Você amando o seu chefe, amando aquela outra amiga, todo mundo. Hã? E aí? É aqueles que, né? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Então, viu? Andai em amor. Precisamos ser amorosos em todos os lugares e o tempo todo. Irmão Evanir, amém? Os cristãos de Éfeso deveriam sacudir aquela cidade, não com religião, mas com amor. Eles deveriam imitar a Deus no amor enquanto andavam pelas ruas de Éfeso. O amor de Deus teria que ser espalhado em cada esquina. Esse verbo, andar em amor, está no imperativo, ato contínuo, tempo presente. Enquanto você vive, é assim que você deve ser uma pessoa exalando amor para todos os lados. O amor deve ser a nossa vestimenta. Todos que olharem para você devem saber que você é uma pessoa amorosa. Quem é assim? Todo lugar que você vai, todo mundo sabe que você é uma pessoa amorosa. Levanta a mão. Onde você vai, as pessoas sabem que você é bravo. E você levanta a mão. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, diz o texto. Ainda bem que Cristo nos amou e se entregou naquela cruz por nós. Do contrário, não haveria salvação. Nós temos um modelo fantástico. A igreja precisa imitar sempre o Senhor em duas coisas. Como Cristo nos amou e se
entregou. Amor e entrega. Cristo é o modelo de amor e entrega. Cristo amou você e se entregou por você. Devemos imitar nessas duas coisas. Não se esqueçam disso, tá? Aonde Cristo se entregou? Marcos. Na cruz. Na cruz. A cruz é entrega, é rendição, é consagração, é oferta a Deus. Jesus nos deixa um exemplo de entrega. Cruz, cruz, cruz. Precisamos tomar a cruz como Cristo fez. Tomando a cruz, nós imitamos a Jesus no amor e na entrega a Deus. Na cruz, Jesus se ofereceu como uma oferta em sacrifício e aroma suave. A igreja precisa imitar a Cristo quanto à cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz e oferecer-se a Deus. Isto é imitar Cristo. Uma igreja crucificada imita a Cristo no amor e na entrega. Não se esqueça dessas coisas. Amar e perdoar é imitar Deus. Deus amou, Deus perdoou. Agora, tomar a cruz e se entregar é imitar a Cristo. Viver a vida crucificada é ser uma oferta de sacrifício em aroma suave, como Jesus. Deus se agrada da igreja crucificada que imita seu Filho. Essa igreja precisa entender que Cristo é o modelo. É por isso que sempre olhamos para Cristo. Imitar a Deus e imitar a Cristo é o estilo da verdadeira igreja que temos. Eu não acredito numa igreja que não tem nada a ver com Cristo e com a palavra de Cristo. Imitemos a Deus andando em amor e imitemos a Cristo tomando a nossa cruz. Amém? Grava essas verdades. Vai fazer diferença na sua vida. Feche seus olhos. Vamos orar.